Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para ler mais um capítulo do livro Casamento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que tal fazer isso agora? Basta apenas um segundo e você nunca mais vai perder as nossas atualizações. Capítulo 8. E o futuro? A Deus pertence? Alice perguntou ao gato Cheshire: "Pode me dizer qual caminho eu devo tomar?" "Isso depende muito do lugar para onde você quer ir", disse o gato. "Eu não sei para onde ir", disse Alice. "Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve", responde o gato. Trecho de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Seja bem-vindo ao capítulo que reservei para tratar sobre futuro, planos, ambições ou expectativas do casal para curto, médio e longo prazo. Como mencionei em outros capítulos, sempre que tenho oportunidade, incentivo as pessoas a sonhar, planejar, desejar e criar expectativas. Sonhar é bom, mas para que o sonho se torne ótimo, ele precisa estar alinhado com Deus. Os planos de Deus são melhores, mas não precisamos abrir mão do nosso direito de apresentar os nossos e confirmar a concordância do Pai. Contudo, uma vez casados, não podemos nos esquecer de apresentar os planos também para o cônjuge, não é mesmo? E o que fazer quando não há concordância entre marido e mulher? Pois bem, tenho aqui o ousado objetivo de conduzir a reflexão acerca desse assunto chamado visão de futuro do casal e responder os seguintes questionamentos. Primeiro, até que ponto temos governabilidade de nossa vida considerando a soberania de Deus? Segundo, sabendo que uma vez casados, homem e mulher tornam-se um, como ficam os sonhos pessoais? Terceiro, é possível um casamento em que ambas as partes se sintam realizadas? Quarto, meu cônjuge é inflexível, minha esposa não é submissa, meu marido não quer ceder. E agora, o que fazer? Quem está certo e quem está errado, afinal? Ao longo do tempo e dos recorrentes pedidos de ajuda que recebo, tenho visto vários casais travarem verdadeiras batalhas por não conseguirem o mínimo de alinhamento possível em relação ao futuro. Isso vai muito além das decisões acerca do bairro onde pretendem morar ou do carro que almejam comprar, por exemplo. Um quer filhos e o outro considera desnecessário. A esposa deseja crescer profissionalmente, mas o esposo entende que ela deve cuidar da casa e das crianças. O esposo quer melhorar de vida e a esposa o critica por ser ambicioso demais. Um sonha morar no exterior e o outro não quer sair de perto de seus pais. Enfim, casais que possuem visões de futuro tão antagônicas que impossibilitam todo e qualquer tipo de diálogo sobre o tema. Entretanto, você que está lendo este livro talvez esteja se perguntando: mas eles não combinaram isso antes? Pois é. A maioria de nós não tomou o cuidado de aproveitar o namoro para estabelecer esse tipo de alinhamento, para tentar casar com alguém que tenha sonhos não semelhantes, porém compatíveis. Muitos estavam mais preocupados em responder aos impulsos da paixão do que identificar a pessoa que o ajudaria a tornar o casamento sustentável a longo prazo. E antes que você faça a segunda pergunta, mas isso tem solução? Quero lhe dizer que é exatamente sobre esta solução que vamos falar neste capítulo. Não apenas é possível, como é mais fácil do que a maioria pode imaginar. Para melhor aproveitamento do conteúdo que já começamos a explorar aqui, sugerimos que, antes de avançar no tema, você dedique alguns minutos para responder o seguinte questionário. Não tenha pressa em responder. Se precisar, releia a pergunta quantas vezes for necessário. A intenção é que você identifique a real situação deste tema no seu matrimônio. O objetivo não é, pelo menos por enquanto, apontar os erros e acertos, mas apenas lhe fazer perceber alguns indícios de que o assunto precisa ser melhor avaliado. Topa esse desafio? Responda as seguintes perguntas com sim ou não. Primeiro, você já apresentou em algum momento seus sonhos para o seu cônjuge? Segundo, você conhece realmente os sonhos do seu cônjuge? Terceiro, estes sonhos são compatíveis com os seus?
Quarto, vocês já conversaram sobre o assunto tentando estabelecer um planejamento conjunto? Quinto, estes sonhos foram considerados na decisão do casamento? Sexto, você se considera caminhando em direção ao seu sonho? Sétimo, seu cônjuge está tendo as mesmas oportunidades? Oitavo, você está abrindo mão do seu sonho para embarcar no do seu cônjuge? 8.1, isso deixa você confortável? 8.2, se não está confortável, seu cônjuge sabe do seu desconforto? Nono, há a mesma disponibilidade em ceder em ambas as partes? Décimo, há bom senso em avaliar o que é mais interessante para o todo? 11º, há o mesmo nível de investimento nos sonhos de ambas as partes? 12º, a possibilidade de realização do outro, mesmo em meio à sua não realização, o assusta? E aí, foi difícil? Como disse anteriormente, a proposta não é debater as respostas certas ou erradas. Acredito que no final desta leitura vocês conseguirão fazer isso com bastante propriedade e, de preferência, sem brigar diante de possíveis divergências de opinião. Por enquanto, quero apenas pedir a sua atenção para a quantidade de respostas não. Este é um excelente alerta quanto à necessidade de dedicação neste capítulo. A submissão, a habilidade em ceder ou até mesmo a anulação de uma das partes poderia estar mascarando possíveis insatisfações, mas agora temos em mãos a rica oportunidade de ajustar o plano de voo do casal. Como fazemos em todos os capítulos, começamos a discussão de forma mais efetiva a partir de um exemplo. Suponhamos o seguinte diálogo. Esposa: amor, amanhã eu vou ao médico. Quero iniciar um tratamento para engravidar. Esposo: engravidar? Agora? Mas eu quero terminar meu doutorado e cá entre nós uma criança agora iria atrapalhar muito a nossa liberdade. Será que não podemos esperar mais um pouco? Esposa: amor, eu já tenho 35 anos e esses tratamentos costumam ser longos. Se não começarmos agora, corremos o risco de ser pais muito velhos. Esposo: você sabe que esses tratamentos são bastante agressivos, não sabe? As mulheres costumam até engordar, além de serem bem caros, não é mesmo? Esposa: mas eu quero ter um filho. Não me interessa se vou engordar. Quanto ao preço, nós temos total condição de custear. Se necessário, vendemos uma moto. Esposo: vender uma moto? Esposa: por que não? Você tem 3. Esposo: é melhor pensarmos nisso depois com mais calma. Esposa: depois quando? Esposo: quando eu terminar o doutorado, pode ser? Esposa: mas você falou isso quando começou a pós-graduação. Venho adiando meus sonhos para apoiar os seus há anos. Agora não seria a sua vez de apoiar o meu? Esposo: sim, mas filho é uma coisa que envolve os dois, e eu não me sinto preparado para ser pai. Poderíamos trocar a gravidez por outro exemplo. Uma cirurgia plástica adiada há anos. Quem sabe a compra de uma casa para deixar de morar no mesmo terreno dos pais de uma das partes. Estamos diante de uma situação muito comum em diversos lares, o chamado conflito de interesses. Neste caso, vemos a esposa tendo suas intenções frustradas, mas poderia tranquilamente ser o homem a parte não correspondida. Não pense que só as mulheres encontram dificuldade deste tipo. A grande questão é: como se resolve? Para facilitar então o entendimento, vamos dividir e avaliar o nosso exemplo em partes, como já temos feito até então. Amor, amanhã eu vou ao médico. Quero iniciar um tratamento para engravidar. Engravidar? Agora? Mas eu quero terminar meu doutorado, e cá entre nós, uma criança agora iria atrapalhar muito a nossa liberdade. Será que não podemos esperar mais um pouco? Estamos diante de um dos maiores desafios da vida conjugal, quando não há oportunidade para uma escolha pessoal completa, porém, a necessidade de uma parceria, uma decisão conjunta ou a concordância de ambas as partes para dar continuidade a uma determinada ação. Caso você tenha observado alguma irregularidade na gravação deste áudio, isso tenha ocorrido porque nos últimos dias aconteceram algumas mudanças no ambiente que comprometeram a qualidade das nossas gravações. Como já dissemos anteriormente,
Nossas gravações são feitas em casa, sem isolamento acústico e usando apenas um celular. A edição e o tratamento do áudio são feitos em um programa gratuito. Nosso plano é colocarmos isolamento acústico nas paredes, adquirir um microfone mais adequado e um fone de ouvido para melhorar a qualidade da nossa gravação. O problema é que não temos ainda os recursos para fazer isso. Por isso, gostaria de solicitar a sua ajuda. Se você tem sido abençoado por este trabalho, que tal nos ajudar a melhorar a qualidade dele? Cada real que você oferta irá nos ajudar a concretizar o sonho de ver este canal alcançando milhares de pessoas com uma mensagem transformadora para as suas vidas. Dê uma pausa agora e envie sua contribuição através do nosso Pix 859-9959-5787. Esta chave Pix é o meu WhatsApp pessoal. Ao enviar a sua contribuição, confira o nome do titular, Fernandes Alencar. E se puder, envie-me o comprovante de depósito. Desde já oro a Deus pela sua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Há obrigatoriamente a necessidade de se chegar a um comum acordo. Isto posto, temos uma excelente oportunidade para falar de dois temas extremamente importantes quando tratamos de futuro: prioridades e negociações. De uma forma bem geral, precisamos entender que casamentos sobrevivem a ambientes onde as prioridades são diferentes, mas não suportam a inabilidade para a condução de boas negociações. Infelizmente, muitos cônjuges não conseguem perceber que no casamento as prioridades deixam de ser pessoais e intransferíveis e precisam ser obrigatoriamente discutidas com a pessoa que ele ou ela escolheu para viver uma vida inteira. Esta discussão podemos chamar de negociação. E lembre-se, quanto mais díspares são as prioridades, maior será a necessidade de boas negociações. No trecho que destacamos do nosso exemplo para a ilustração do problema, temos claramente um casal com prioridades diferentes e uma tentativa de negociação. Talvez possamos até dizer que a predisposição de uma das partes para a negociação não seja tão genuína e, por isso, nos deparamos com o início de um conflito conjugal. Mas como resolver? O que eu, enquanto cônjuge, preciso saber sobre prioridades e negociações, afinal? E quando a outra parte não está disposta a negociar, o que fazer? Vamos por partes e, para facilitar o entendimento, comecemos por ajustar alguns entendimentos. Toda negociação traz consigo obrigatoriamente um nível de discussão. E como em qualquer boa negociação, deve, ou pelo menos deveria, buscar o famoso ganha-ganha, ou seja, todas as partes ficam satisfeitas de alguma forma ao término da negociação. Caso contrário, temos um ruído pós-negociação para resolver: a insatisfação. B. Não avançamos em nenhuma negociação sem a devida predisposição dos envolvidos, não apenas de negociar, mas de abdicar quando necessário. C. Planejamentos ou acordos pós-negociação precisam ser cumpridos. Sabemos que nenhum planejamento está impedido de um certo nível de flexibilidade, mas não podemos confundir flexibilidade com volatilidade e muito menos leviandade. D. Em toda negociação, identificamos níveis diferentes de poder e autoridade. O grande desafio é não adotar uma postura coercitiva diante do poder que lhe foi confiado, e muito menos utilizar da suposta autoridade para assumir uma postura de autoritarismo. Não entendeu? Talvez o exemplo abaixo ajude a nossa memória. Não vai comprar, porque quem trabalha sou eu. É um nítido exemplo de postura coercitiva e adoção de autoritarismo por meio da autoridade que o dinheiro lhe confere naquele momento. Conseguiu perceber? Nestes casos não há abertura para uma negociação justa. Há a imposição de uma decisão com base em uma autoridade ou um poder que lhe foi confiado, mesmo que de forma temporária. Prioridades são definidas após o processo de negociação. São apresentadas ao longo da negociação com as devidas argumentações, mas só podem ser definidas depois da negociação. Só não podemos esquecer que os argumentos precisam ser fundamentados em princípios inegociáveis, verdade e transparência.
Negociações baseadas em mentira e obscuridade são insustentáveis. Normalmente, a mentira é um atributo utilizado por negociadores não preparados e que justificam os meios pelos fins. F. Não ter a sua opinião ou a sua vontade como a eleita não é sinônimo de derrota, porém de abdicação ou escolha baseada em bons critérios apresentados. Sair de uma negociação com o entendimento de derrota não o insere no próximo estágio, o investimento na realização do planejado. Agora que ajustamos os entendimentos, podemos voltar ao nosso exemplo com um pouco mais de ferramentas para análise. Temos diante de nós uma esposa que quer realizar um sonho que envolve o casal como um todo, e isto posto, não poderá concretizá-lo sem a aprovação do marido. Como ela não exerce nenhum tipo de poder ou autoridade sobre o cônjuge, faz-se necessário uma negociação em que ambas as partes possuem o mesmo poder de decisão. Neste caso, o último recurso é a argumentação. A esposa inicia então a negociação nesse trecho do diálogo. De forma transparente, objetiva e bastante clara, ela relembra seu sonho. A prioridade da esposa é a gravidez, e a prioridade do marido é a liberdade. Como podemos ver, a esposa apresenta claramente seu desejo. Contudo, o esposo não deixa clara sua discordância. Ele utiliza dois argumentos distintos entre si. Primeiro, é cedo, vamos adiar. Segundo, será um impedimento para a nossa liberdade. Enfim, temos prioridades incompatíveis e uma demanda por negociação. Todavia, faltando componentes indispensáveis para o sucesso. Como resolver? Suspendendo a negociação e revendo valores internos, dedicando todos os esforços possíveis para corrigir as meias-verdades e retomar a conversa com os valores certos. Amor, eu já tenho 35 anos e esses tratamentos costumam ser longos. Se não começarmos agora, corremos o risco de ser pais muito velhos. Você sabe que esses tratamentos são bastante agressivos, não sabe? As mulheres costumam até engordar, além de ser bem caro, não é mesmo? Analisando o trecho anterior, falamos da importância da verdade nas negociações com vista à priorização. Aproveitamos a oportunidade para destacar a fragilidade de negociações, priorizações, escolhas e planejamentos que desconsideram esse valor. Entramos agora no segundo trecho da nossa história e percebemos o esposo usando novas desculpas para justificar a verdade que ele não conseguiu assumir até este momento. Ele não está preparado para ser pai. Talvez eu esteja sendo até repetitivo em afirmar que dois erros não fazem um acerto, mas preciso recorrer a esta frase para dizer que duas mentiras também não constroem uma verdade. Esse tipo de comportamento aumenta o desgaste da negociação e transforma outra parte em um oponente que se vê precisando defender um ponto de vista e lutar por seu interesse. Não temos mais uma negociação, porém um conflito de interesses. Importante. Por mais dura que seja a verdade, ela precisa ser dita e não pode ser procrastinada. Mentir é uma forma suja de retirar do outro o direito de escolha diante da verdade. Mas não quero aqui falar novamente da importância da verdade ou sobre priorização e negociação. Quero falar de maturidade. Apesar de terminar com o sufixo idade, estamos diante de algo que não se obtém obrigatoriamente vinculado com o tempo ou com a idade. Maturidade é algo que precisa ser trabalhado e buscado com afinco. Não vem de graça com o tempo. Você já percebeu que não é muito incomum ver pessoas que crescem em estatura, alcançam uma certa idade, mas continuam apresentando dificuldade para se comportar como adulto? 1 Coríntios 13:11. Sem maturidade não há qualquer condição de estabelecer alguns diálogos e, quiçá, planejamentos. Casais que negligenciam o desenvolvimento da maturidade pessoal e relacional administram conflitos desnecessários mais cedo ou mais tarde. Pessoas imaturas desenvolvem desculpas imaturas para justificar seus nãos. Eu não quero porque não quero. Eu não vou e pronto. Então, estabelecer alguns tipos de diálogo onde não há maturidade, seja ela mental, emocional ou espiritual, tende a ser extremamente desgastante e improdutivo. A maturidade precisa ser percebida como um pré-requisito e, assim sendo, uma atenção primária do casal.
Pode-se até adiar uma decisão, mas não se pode de forma alguma adiar a busca pela maturidade. É papel dos cônjuges se ajudarem mutuamente no desenvolvimento desta competência. Mas como fazer isso? Com a prática? Sabemos da importância do conteúdo formal, escrito e transmitido em sala de aula. Porém, sabemos que a prática é a melhor forma de desenvolvimento. Abraão foi desenvolvido no percurso. Davi foi forjado na trajetória entre pastor e rei. José não dormiu e acordou governador. As experiências práticas foram transformando essas pessoas e acredito que da mesma forma acontecerá com você. Porém, para esta crença se tornar verdade, você precisa estar disposto a se abrir para os feedbacks, despender energia nas correções necessárias e se lançar novamente na arena da vida. Este é o modelo de aprendizagem no qual acredito e que identifico em vários personagens bíblicos: prática, feedback, correção e mais prática. Fugir, procrastinar, fingir que o problema não existe e esperar as coisas se resolverem sozinhas são posturas que não ajudam em nada no processo de aprendizagem e muito menos o desenvolvimento da maturidade, seja ela qual for, mental, emocional ou espiritual. A grande questão é que recorrentemente trabalhamos com os extremos, ou nos eximimos da responsabilidade de resolver, ou criamos paliativos para um problema que precisa ser eliminado. Vocês já viram, por exemplo, cônjuges que tratam o esposo ou a esposa como filho? Pois este é apenas um exemplo de paliativo muito comum. Meu cônjuge é tão imaturo que eu preciso resolver as coisas para ele. Deixa eu resolver isso antes que ele chegue. Ele ou ela não tem maturidade para resolver esta questão. Ele é um marido tão bom que nem brigo com ele por gastar todo o nosso dinheiro com videogames. Ela é uma mãe tão dedicada que fico até com pena de dizer não. Prefiro ficar todo endividado do que contrariá-la. Estes pensamentos e atitudes não ajudam o seu cônjuge a desenvolver a maturidade que precisa para viver a vida de casado. Como normalmente faz uma criança, na primeira crise quer parar com a brincadeira, neste caso, o casamento. A frustração é algo que só os maduros conseguem gerenciar. É no auge de sua imaturidade que o esposo do nosso exemplo começa a lançar inúmeras desculpas para não realizar o sonho da esposa. E acredite, o problema na maioria das vezes não está no sonho, mas no que ele supostamente irá perder. A liberdade. A dedicação integral da esposa, ser o centro das atenções, poder gerenciar seu tempo da forma que bem desejar e etc. É nesta imaturidade que ele lança mão de um argumento que normalmente é extremamente ofensivo para as mulheres. Você sabe que as mulheres costumam engordar com este tratamento, né? Em meio à sua imaturidade, ele espera que ela seja tão imatura quanto e abra mão do seu sonho pela possibilidade de engordar. Será que ele pensou que alguém que deseja uma gravidez tem medo de engordar temporariamente? Quanto mais cedo tratamos nossas imaturidades, mais cedo nos mostramos aprovados para o próximo nível, a próxima fase deste game chamado casamento. É melhor pensarmos nisso depois com mais calma. Depois quando? Quando eu terminar o doutorado. Pode ser? Mas você falou isso quando começou a pós-graduação. Venho adiando meus sonhos para apoiar os seus há anos. Agora não seria a sua vez de apoiar o meu? Diante da ausência de opções, a esposa lança mão de uma coisa chamada retribuição. Será que agora não seria a sua vez de apoiar o meu? Ou seja, será que não é chegada a hora de você retribuir tudo o que eu fiz por você até agora? Será que não é o momento de eu colher o que plantei? A princípio podemos dizer que o pensamento da esposa não está errado, não é mesmo? Baseando-se no princípio da semeadura, a esposa reivindica um suposto direito. Em resumo, ela quer colher o que semeou. Se é verdade que quem semeia vento colherá vento, Oséias 8:7. Da mesma forma podemos afirmar que quem semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Segundo aos Coríntios 9:6. Porque a esposa que semeou maturidade, abdicação e cooperação aos sonhos do esposo, agora colherá imaturidade, resistência e relutância em cooperar com seus sonhos.
Isso ocorre porque normalmente não há um diálogo aberto e sincero sobre as expectativas, e diante deste diálogo começa a se esperar do outro aquilo que ele nunca prometeu. Não podemos dizer que estamos diante de uma exceção da lei da semeadura. Afinal, princípios são inegociáveis diante de Deus, logo não possuem exceções. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Ela precisava dizer por que ela estava adiando seu sonho? Isso não ficou claro para ele? Respondendo à primeira pergunta, se até Deus nos sugere fazer prova dele quando semearmos, Malaquias 3:10, por que não podemos ter o mesmo comportamento nos relacionamentos humanos? Qual o erro em combinar o jogo com seu cônjuge? Amor, vou adiar meu sonho até a conclusão da sua pós-graduação. Mas depois, não vou esperar nem mais um dia, combinado? Quando você estiver no último semestre, já vou começar a procurar um médico e quero que você vá comigo, ok? O que seria isso? Nada mais do que a esposa alinhando prazos, reforçando acordos, colhendo o de acordo da outra parte, adiando um sonho, todavia colocando um prazo para esse adiamento. Não podemos dizer que o adiamento estava claro para ele, mas com as respostas acima teríamos muito mais certeza do quão ficou claro, não é? Se há expectativa de alguma retribuição, ela deve ser combinada. Pessoas diferentes apresentam comportamentos diferentes e não podemos deduzir que o outro irá agir como nós agiríamos. Vale combinar, confirmar, perguntar, alinhar e verificar. O que não pode é criar expectativa em cima de uma coisa que não foi prometida. Se observarmos a resposta do esposo neste diálogo, é melhor pensarmos nisto depois com mais calma. Vamos perceber que ele está novamente fugindo do acordo. Ele está dizendo que topa pensar com mais calma depois. Se a esposa deixar o diálogo findar desta forma, ela não terá um compromisso na mão. Terá apenas a promessa de pensar novamente sobre o assunto. Muitos casamentos acabam diante do problema expectativa versus retribuição. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar? Quando nos casamos, fomos morar no quintal de minha sogra, mas eu imaginei que seria somente por um tempo. Pergunta: ele prometeu um prazo? Vocês conversaram sobre este prazo? Ao longo do tempo foram evidenciados esforços para o cumprimento deste prazo? Onde está o problema? Na expectativa equivocada ou na retribuição? B. Quando nós namorávamos, ele ou ela era extremamente ciumento e muito ignorante. Com o tempo eu mudei, mas ele ou ela não mudou uma vírgula. Mas esta mudança foi prometida? O que gerou a certeza da mudança? A mudança dele ou dela foi condicionada em algum momento à sua ou você criou esta expectativa individualmente? Os exemplos ajudaram a elucidar o problema. Observe que não estou dizendo quem está certo ou errado. Quero apenas focar nossa atenção na questão da expectativa versus retribuição. Perceberam o quanto é desafiador o assunto futuro para a maioria dos casais e o quanto costumamos complicá-lo ainda mais negligenciando detalhes tão importantes? Não quero minimizar o seu problema, mas sigo com a certeza de que, com o conhecimento aqui compartilhado, você será capaz de escrever uma história muito mais assertiva daqui em diante. Além disso, faço questão de lhe assegurar que a Bíblia nos dá bases sólidas para o que estamos abordando neste capítulo. Vale a pena destacar alguns trechos bíblicos e comentar sobre como se aplicam a este tema e a nossos matrimônios. Provérbios 24:14 diz: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. A sabedoria vai muito além da inteligência, conhecimento, certificações, cursos concluídos ou coisas semelhantes. Sabedoria é a arte de colocar em prática de forma assertiva o conhecimento adquirido independentemente da situação vivida. Busque a sabedoria. Faça como Salomão. Peça a Deus sabedoria. 1 Reis 3. Assuma as suas limitações para Deus como fez o rei Salomão. 1 Reis 3, 7-8. E peça a ele discernimento para conduzir os conflitos, os impasses, as divergências de prioridades e os sonhos que estão sendo frustrados.
Se lhe falta sabedoria, peça a Deus que lhe dará de boa vontade. Tiago 1, 5-8. O que transformará a sua vida não é o conhecimento acumulado ao longo dos anos, por mais valioso que ele seja. Mudanças só acontecem com atitudes. Mude a forma de se comunicar, de apresentar seus sonhos, de estabelecer as prioridades, de se posicionar no seu relacionamento e até mesmo de aceitar recuar ou abdicar quando necessário. Mas faça com sabedoria e entendendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Casais que não investem em sabedoria gastam recursos resolvendo conflitos que poderiam ser evitados. Lembre-se, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mostre-se sempre disposto a observar o ponto de vista do outro. Porém, não esqueça, buscar entender o ponto de vista do outro não significa ignorar sempre o seu. Outro trecho bíblico que muito valia aqui é o que se encontra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus são bons, todavia somos chamados o tempo todo a cooperar. Em outras palavras, precisamos fazer a nossa parte com a colaboração ou não do cônjuge. Um casamento normalmente melhora com 50%, ou seja, com os 50% que estão sob a sua responsabilidade. Muitos planos simplesmente não se concretizam porque nunca foram expostos, pleiteados, negociados ou perseguidos. Condicionar os seus 50% aos 50% da outra parte é, no mínimo, dar ao outro autoridade sobre uma coisa que ele ou ela não tem, a sua vida. Quero lhe impulsionar a fazer tudo o que está ao seu alcance e confiar que Deus fará o que compete a ele e que seu cônjuge será movido por uma atmosfera que não tem como negar ou fugir. Se ele não mudar, eu não mudo. Se ela não abrir mão de nada, eu também não vou facilitar. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for agora, também não quero mais. Estas frases não ajudam. Pelo contrário, elas amarram a sua parte ao outro de forma equivocada e impedem que o processo flua como um todo, simplesmente pelo condicionamento da sua ação a uma reação, resposta à ação da outra parte. Por fim, Jó 8,7 diz: O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Chegou a hora de se encorajar mesmo diante de pequenos resultados. É muito comum pessoas desistirem simplesmente porque não conseguiram ainda colher os resultados esperados e na proporção que desejavam. Já fiz de tudo e nada mudou. Já tentei tudo que você está me ensinando e ele mudou muito pouco. Estas frases são muito comuns e normalmente são substituídas por uma desistência, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lhes dizer que, se você conseguir superar esta fase e persistir com disciplina, com certeza alcançará os resultados necessários. Você precisa apenas ser fiel no pouco, ser persistente diante dos supostos pequenos resultados e entender que a mudança de hábitos, a disciplina e a adoção de novas posturas irão de fato mudar os seus resultados. Mas muitas vezes precisam antes corrigir equívocos do passado e, dependendo do tamanho deste passado, pode postergar um pouquinho os resultados tão sonhados. Entenda que recomeços são novos começos, e estes começos podem parecer modestos, mas se você se mostrar aprovado nesta etapa, com certeza o futuro será de grande prosperidade. As primeiras novas negociações podem ainda não ter gerado grandes resultados. Você ainda continua sendo a parte que mais abre mão. O poder e a autoridade ainda estão sendo utilizados de forma equivocada. Mas se você já mudou o que precisava, o resultado é uma questão de tempo. Estamos caminhando para o fim deste capítulo, e a melhor maneira de finalizá-lo é deixar 4 reflexões para você meditar. Primeira, entre o início e o fim há uma coisa chamada caminho, e é inserido neste caminho que somos convidados a responder os testes que nos são lançados. Os testes não foram feitos para nos matar, 1 Coríntios 10:13. Todavia, para nos forjar. A forma como você reage aos testes ditará o ritmo de sua caminhada entre as etapas de propósito, promessa e milagre. Segunda, combinar é melhor que frustrar.
Lembra do famoso ditado popular? O combinado não sai caro. E do texto bíblico? É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Podemos garantir que, da mesma forma, combinar é melhor do que frustrar. Casais inteligentes investem em tempo de qualidade e aproveitam parte deste tempo para realizar seus combinados. Não espere a crise para realizar as negociações necessárias. Aproveite o momento de calmaria para definir o rumo da viagem. Terceira, fique vermelho por 5 minutos para não ficar amarelo pelo resto da vida. Sabe quando não dizemos o que precisamos dizer com receio da indisposição, com medo do problema que pode ser gerado, com a preocupação do quão duro precisará ser e com o pensamento de que talvez a coisa se resolva sozinha? Acredite, você está evitando ficar vermelho por 5 minutos, mas não conseguirá evitar ficar amarelo o resto do tempo de convívio. Em outras palavras, entre o desconforto momentâneo ou duradouro, você está escolhendo duradouro. Casais inteligentes sabem que é muito melhor ter um problema pontual do que administrar uma bagagem desnecessária ao longo da viagem. A experiência nos diz que o peso da bagagem que é suportado no início do caminho se torna um fardo em poucos quilômetros percorridos. Seja pontual em suas questões e lembre-se, isso não significa ser sem educação, descortês, ignorante e assim por diante. Ser pontual é simplesmente resolver o que precisa ser resolvido no momento certo. Quarta, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5, 22 e 23. Não podemos esquecer que na cabeça estão as nossas orelhas e ouvidos. Logo podemos concluir que o cabeça também precisa ouvir, e para ele ouvir, a esposa precisa falar. Ser o cabeça não lhe dá o direito de negligenciar a opinião da esposa, e apesar disso me parecer óbvio, optei por incluir essa dica porque percebi que muitas pessoas têm se perdido neste entendimento. Alguns mais ousados chegam inclusive a classificar a Bíblia como machista, diante de versículos como este. Parece que estamos tão interessados em descobrir o que é mais importante que não percebemos que um corpo não funciona sem a cabeça, mas também não funciona sem o coração, sem os pulmões, sem os rins e assim por diante. Todos os órgãos possuem suas responsabilidades e é no todo que eles garantem o pleno funcionamento do corpo. Assim também é no casamento. Ao cabeça lhe são atribuídas maiores responsabilidades, mas isso não faz dele o dono da verdade. Ao cabeça lhe são conferidas as decisões, mas não lhe garante o direito de legislar em causa própria arbitrariamente. Em meio a esses equívocos, maridos não deixam suas esposas investirem em suas carreiras, mesmo elas apresentando mais condições de mudar a realidade financeira da família. Inseridos nesses pensamentos equivocados e excludentes é que muitos esposos não apoiam a visão de futuro de suas esposas e se colocam como donos da verdade, defendendo que a esposa deveria ser mais submissa do que auxiliadora. Posso dar inúmeros nomes a este tipo de comportamento, mas prefiro dizer que isso é desperdício de recurso. Se é bom que o homem não viva só e você possui uma auxiliadora, por que não utilizar este recurso? Por que não dialogar, tomar decisões juntos e até mesmo encontrar na esposa habilidades que não são tão comuns nos homens? Homens e mulheres precisam rever seus modelos de tomada de decisão se querem planejar seu futuro. Precisam entender que estão debaixo da mesma missão, submissão, e que só alcançarão suas promessas se entenderem que precisam estar juntos. Amigo, amiga, chegamos ao final de mais um capítulo e quero lhe dizer algo. Não tenha medo de recomeços. Sempre que o futuro do seu matrimônio estiver em jogo, vale a pena recomeçar. Vale a pena realinhar tudo e garantir que os dois estejam caminhando com a mesma visão, construindo algo juntos. Sim, o futuro a Deus pertence, mas também está nas suas mãos. Siga em frente porque a leitura ainda não acabou. Tem mais assuntos bons vindo por aí. Te vejo lá!